Seja bem-vindo ao nosso canal de notícias do Botafogo. É sempre um prazer contar com a sua companhia. Antes de mergulharmos nos detalhes, aproveite este momento para se inscrever e ativar as notificações. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece com o nosso glorioso. Agora, vamos falar de uma movimentação nos bastidores que pode interessar, e muito, ao Botafogo. A declaração de Luiz Zubeldia, técnico do São Paulo, evidencia uma estratégia clara de preservar o elenco para os desafios de 2025, mesmo diante de uma partida que poderá decidir o título brasileiro para o Botafogo. Com a equipe paulista já assegurada na sexta colocação e sem possibilidades de subir ou descer na tabela, o treinador prioriza evitar lesões e garantir que seus jogadores tenham um período de descanso completo. Essa postura revela uma visão estratégica voltada para a longevidade e desempenho do elenco em uma temporada que promete ser extenuante, com 70 jogos previstos no calendário. Zubeldia reconhece que a motivação de sua equipe para a última rodada não é a mesma que seria em um cenário competitivo. Ele admite que, inconscientemente, os jogadores não têm o mesmo ímpeto quando já não há objetivos em disputa. Para ele, essa é uma situação incomum, mas compreensível, considerando a posição consolidada do São Paulo. Essa reflexão também sublinha o ponto de que o clube fez uma boa campanha, mas, segundo o técnico, ainda está distante de alcançar um patamar de excelência, especialmente em um campeonato tão longo e exigente quanto o brasileiro. Um dos argumentos mais fortes do técnico para poupar atletas é o histórico recente de lesões na equipe. Jogadores importantes, como Caleri, Wellington Rato e Lucas Moura, acumulam minutos excessivos e correm risco de agravar em condições físicas, algo que comprometeria o início da próxima temporada. Para Zubeldia, evitar que esses atletas passem um período de férias em tratamento médico é essencial para garantir um recomeço positivo em janeiro. Sua prioridade é que o elenco esteja fisicamente preparado para os compromissos iniciais, especialmente em competições que exigem desempenho imediato. Zubeldia também mencionou nomes específicos que devem ser avaliados antes da partida contra o Botafogo. Lucas Moura, que tem participado de diversas partidas consecutivas, é um dos casos mais emblemáticos. O técnico pondera sobre a necessidade de equilibrar minutos em campo com a preservação da condição física, especialmente considerando que o jogador é peça-chave para o planejamento do clube. Essa abordagem reforça o caráter pragmático do treinador, que prefere adotar uma postura conservadora em prol do futuro do time. O impacto dessa decisão para o Botafogo é significativo, já que o time carioca entra na última rodada precisando de um empate ou vitória para garantir o título. Com o São Paulo potencialmente desfalcado ou em ritmo menos intenso, o cenário pode se tornar favorável para o Glorioso, que terá o estádio Newton Santos lotado e uma torcida ansiosa pela conquista. No entanto, é importante lembrar que, mesmo com o adversário mais relaxado, o Botafogo precisará manter o foco e evitar qualquer tipo de acomodação que possa comprometer a conquista. A postura de Zubeldia também reacende o debate sobre a influência de um clube já sem ambições no desfecho de um campeonato. Torcedores e comentaristas podem questionar se o São Paulo deveria entrar em campo com mais seriedade, mesmo sem objetivos claros. Contudo, do ponto de vista técnico, a escolha do treinador parece lógica, especialmente em um esporte onde a gestão de elenco e o planejamento a longo prazo são tão importantes quanto os resultados imediatos. Por fim, a decisão de poupar jogadores ressalta a complexidade do futebol moderno, em que o calendário apertado e as exigências físicas tornam inevitável a priorização de objetivos. Para o Botafogo, isso pode ser um elemento a mais de alívio em uma rodada final já carregada de expectativas. Para o São Paulo, representa um compromisso com o futuro e com a saúde de seus atletas. No domingo, o desfecho dessa estratégia será acompanhado de perto por torcedores de todo o país, ansiosos pelo último capítulo deste emocionante campeonato brasileiro. Uma pausa rápida na notícia. Se você quer continuar recebendo as últimas informações sobre o Botafogo diretamente no seu YouTube, já deixe o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito. Valeu! Agora, voltando às notícias. Agora, vamos à questão. Carlos Alcaraz seria mesmo uma boa escolha para o Botafogo em 2025? Prepare-se, porque há muito o que debater sobre isso. A trajetória do jovem argentino no Flamengo tem sido marcada por altos e baixos. A contratação mais cara da história do rival carioca veio cercada de expectativas, mas o início conturbado mostrou que nem sempre o peso da camisa é fácil de carregar. No entanto, aos poucos, Alcaraz tem encontrado seu espaço, ganhando ritmo e confiança com gols e assistências. Em apenas 13 partidas, já mostrou lampejos do talento que justificou a fortuna paga ao Southampton. Agora, imagine este talento potencialmente vestindo preto e branco. Será que encaixaria no modelo de jogo do Botafogo?
O Botafogo vive uma fase de planejamento ambicioso para 2025, mirando nomes que possam não só agregar em campo, mas também reforçar a identidade de um clube cada vez mais estruturado. Alcaraz, com 21 anos, se encaixa nesse perfil, jovem, técnico e com experiência internacional. No entanto, sua adaptação ao futebol brasileiro, ainda em curso, levanta uma questão importante. Seria ele capaz de assumir o protagonismo que o Botafogo busca, ou seria mais uma peça a compor o elenco? Outro ponto relevante para essa análise é a filosofia de jogo do Glorioso. Sob a gestão da SAF, o Botafogo tem privilegiado atletas que unem qualidade técnica a uma capacidade tática diferenciada. Alcaraz demonstrou características ofensivas interessantes no Flamengo, mas sua versatilidade é suficiente para atender às demandas de um esquema mais dinâmico, como o de um Botafogo que busca dominar o cenário nacional. Os torcedores, certamente, terão opiniões divergentes sobre isso. E você, acredita que o argentino poderia se tornar uma peça-chave? Além disso, há o fator financeiro. Com a multa rescisória que o Flamengo certamente aplicará, a contratação de Alcaraz exigiria um investimento significativo, e esse detalhe não pode ser ignorado. Alcaraz chegou ao Flamengo como a contratação mais cara da história do clube, o que significa que qualquer negociação envolvendo sua saída deve considerar a valorização do jogador após 2 anos no Brasil. Mesmo que não tenha atingido um desempenho espetacular, a adaptação ao futebol brasileiro, combinada com seu potencial técnico, pode levar ainda mais o custo de uma eventual transferência. Para o Botafogo, seria um movimento ousado e estratégico, mas também arriscado. O Botafogo, em sua fase atual, tem mostrado ambição no mercado de transferências, apostando em nomes de peso para reforçar o elenco. Contudo, a política da SAF prioriza aquisições com custo-benefício bem avaliado, em busca de jogadores que possam dar retorno esportivo e financeiro. Será que o investimento em Alcaraz se encaixaria nesse perfil? A questão é pertinente, considerando que o clube tem buscado equilíbrio entre competitividade e sustentabilidade financeira. Vale lembrar que, no atual mercado, jogadores jovens e talentosos como Alcaraz costumam ser alvo de clubes europeus, o que poderia inflacionar ainda mais uma possível negociação. Outro ponto que merece atenção é o impacto que uma contratação como essa teria no planejamento do elenco alvinegro. O Botafogo, que historicamente preza pela formação de grupos competitivos, precisaria avaliar se vale a pena concentrar recursos em um único jogador, como Alcaraz, ou se a prioridade deve ser reforçar diversas áreas do time com contratações de menor custo. O sucesso recente do clube se deve, em parte, a essa estratégia de diversificar investimentos. Assim, a pergunta que surge é: até que ponto vale apostar alto em um nome que, embora promissor, ainda não provou ser capaz de carregar um time nas costas? Ainda há o fator da rivalidade. Tirar um jogador como Alcaraz do Flamengo seria um movimento de impacto no cenário carioca, gerando um simbolismo forte. Essa contratação não seria apenas uma questão técnica, mas também um recado claro de que o Botafogo está disposto a brigar pelos melhores jogadores, mesmo em negociações complexas com adversários diretos. No entanto, a rivalidade pode complicar as negociações, já que dificilmente o Flamengo facilitaria a saída de um de seus principais investimentos para um rival local. O Glorioso estaria preparado para encarar um embate desse nível? O clube precisaria avaliar cuidadosamente a relação custo-benefício de uma investida por Alcaraz. Não é apenas o valor da transferência que entra em jogo, mas também salários, bonificações e possíveis cláusulas contratuais. É um desafio que exige planejamento minucioso e um alinhamento claro com os objetivos esportivos e financeiros do Botafogo. O investimento valeria a pena, considerando o talento e a margem de evolução do jogador? Ou o clube deveria buscar alternativas mais econômicas no mercado sul-americano ou europeu, mantendo a filosofia de custo equilibrado que tem dado tão certo? A resposta definitiva para essa pergunta depende de muitas variáveis: o desempenho de Alcaraz até o final de 2024, o planejamento do Botafogo para a próxima temporada e, claro, as possibilidades de negociação. Mas uma coisa é certa: o Glorioso precisa continuar mirando alto para se consolidar como uma das potências do futebol brasileiro. Alcaraz seria um desses nomes? Ou o clube deve buscar alternativas mais viáveis e igualmente promissoras? Agora, quero saber sua opinião, torcedor. Você acredita que Carlos Alcaraz seria um bom nome para o Botafogo em 2025? Deixe seu comentário e diga o que pensa sobre esse possível reforço. Não se esqueça de ativar as notificações e continuar nos acompanhando para ouvir tudo sobre o nosso amado Glorioso.